E aí pessoal, que é o Elias, professor de História de vocês, estamos aí de volta, né, para concluir a nossa discussão sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente já falou, né, sobre as rendições, né, como a Alemanha chega a se render após a tomada de Berlim, e o Japão, né, depois as duas bombas atômicas e a entrada da União Soviética lá em agosto de 1945. Então, a priori, né, já em abril, né, ou em maio, com a vitória, né, dos aliados, no caso ali pelo Exército Vermelho, né, sobre Berlim, já se via, né, o fim claro dessa guerra. Então é a partir daí que começam a se formar as primeiras conferências entre as nações aliadas, com o objetivo de determinar as cláusulas, né, do pós-guerra, né, como é que seria reconstruída essa paz, como é que se dariam as consequências desse conflito. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, né, quais são esses acordos e quais são as consequências que essa guerra trouxe, né, para a Europa e para o mundo de maneira mais geral, tá? Então vejam só. Então, após o fim do conflito, pessoal, a gente vai ter, né, a principal conferência aí, que é a Conferência de Potsdam, que é a conferência que vai determinar os rumos, principalmente ali da Alemanha, né, e os acordos entre as potências aliadas, com ênfase aí para os Estados Unidos, a Inglaterra, a União Soviética e a França. Então, essa conferência reuniu representantes desses três países, né, e tinha ali como objetivo, né, garantir, assim, os interesses dessas nações vencedoras da Segunda Guerra Mundial. Então ela ocorre em julho de 1945, reúne União Soviética, Estados Unidos, Inglaterra e França, né? França que havia sido libertada, né, pelo exército aliado no desembarque da Normandia, após o desembarque da Normandia, e a partir daí. E aí o que ficava definido? Primeiro, a Alemanha, culpada da guerra, ficava na restituição aí de 20 bilhões de dólares às nações aliadas como reparação de guerra, né? Por todos os danos causados pela guerra, a Alemanha então deveria pagar esse valor às nações aliadas, né, como uma reparação, né, para, digamos assim, diminuir os impactos das perdas que ocorreram ao longo desses 6 anos de guerra ocorridos aí na Europa. A indústria bélica alemã ficava suspensa, a Alemanha não poderia produzir armas. Tá? Outro fator, a Alemanha passava então a ficar dividida em 4 zonas de influência, cada zona de influência controlada por uma das grandes potências aí vencedoras. Então, França, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética ficavam aí responsáveis por setores da Alemanha. Da mesma forma, a capital Berlim. Então, Berlim também, né, assim como a Alemanha como um todo, era dividida também em 4 zonas de ocupação referente a cada um desses países e se tornava ali, de certa forma, o centro administrativo dessas áreas, né? Berlim ficava dentro do território controlado pela União Soviética. Isso é um fator importante de se entender, porque lá na década de 60 a gente vai ver o surgimento aí da chamada Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental, né? A chamada República Democrática Alemã e a República Federativa, né, o Federal da Alemanha, que é outra, são aquela divisão lá que vai ocorrer durante a Guerra Fria, né, entre o lado socialista e o lado capitalista. Também ficava definido aí o chamado Tribunal de Nuremberg, né, Tribunal de Nuremberg, por causa da cidade de Nuremberg, onde foram promulgadas também as leis de Nuremberg, que foram aquelas leis antissemitas, aquelas leis nazistas que passaram a perseguir e enviar milhões de judeus aos campos de concentração, onde você vai ter ali a efetivação mesmo do chamado Holocausto, né, onde você vai ter 6 milhões de judeus executados nos campos de concentração e campos de extermínio. E aí o Tribunal de Nuremberg ele servia para julgar os crimes de guerra ocorridos durante o período nazista. E aí era aqueles que foram capturados, nazistas, líderes nazistas, comandantes e tudo mais, que foram capturados, iriam ali então ser julgados por esse tribunal, né, pelos crimes cometidos, né, crimes contra a humanidade aí cometidos durante o regime nazista. Muitos desses líderes fugiram, né, líderes entre eles, né, dos mais cruéis. Exemplo disso é o Joseph Mengele, que era considerado o anjo da morte, né, que foi um médico da SS que fazia todo tipo de experiência com pessoas
a sangue frio e, enfim, né, todo tipo de crueldade. Ele foi um dos que conseguiu fugir, passou a se esconder aqui em vários países da América Latina, inclusive vindo morrer, na verdade, aqui no Brasil, né, para quem não sabe. Então, fugiu do Tribunal de Nuremberg, e não só ele, vários outros, né, foram para os Estados Unidos, para outros locais, fugindo da punição lá do Tribunal de Nuremberg. A Áustria se separava novamente da Alemanha, né? Então, porque lembra lá que o Hitler havia anexado a Áustria, né? Então separava-se a Alemanha da Áustria novamente, e aí se estabelecia esses ditames, né, como sendo a forma, né, de punir a Alemanha e de reconstituir a estabilidade da Europa. Aqui uma foto da conferência, né, de Potsdam, aqui a gente é possível ver o Stalin, né, o Churchill, então tá a galera toda aí representando esses países, tá o Roosevelt também, que era representando os países vencedores, aliados aí. A conferência de Potsdam em 1945. Aqui o Tribunal de Nuremberg, né, então o Tribunal de Nuremberg, como eu falei, vai julgar os crimes cometidos pelos nazistas, né, aqueles que foram capturados vão ser punidos, né, julgados e punidos pelo Tribunal de Nuremberg pelos crimes cometidos ao longo do regime nazista, né? Todo tipo de crime, certo? Aqui, ó, a divisão da Alemanha, né? Como é que a Alemanha ficava dividida, ó. Então aqui a gente tem a Alemanha como um todo, tá? E aqui é Polônia, né? Mas aqui é a Alemanha. Então o que ficava? Ó, zona de controle estadunidense, zona de controle francês, zona de controle britânico e zona de controle soviético. Aí Berlim é bem aqui, ó. Você está dando para ver aí, mas Berlim é aqui e aí a gente vem para cá. Então Berlim também era dividida da mesma forma. Então ficava aqui, ó, né? O setor soviético, o setor americano, o setor britânico, o setor francês. Essa linha aqui, ó, lá em 1961 é o que vai dar origem ao chamado Muro de Berlim. Provavelmente você já ouviu falar. O Muro de Berlim ele foi construído para separar a região da Berlim Ocidental e a Berlim Oriental, né? Controlado pelos soviéticos. A mesma coisa aqui, ó. Essa linha aqui dividiu, né? Passou a dividir, vai passar posteriormente a dividir a chamada Alemanha Oriental da Alemanha Ocidental, a RDA, que era a República Democrática Alemã, e a RFA, que era a República Federal Alemã, né? Ou República Federal da Alemanha. Né? Então, esses dois países, né, era ali a separação, e essa união só viria ocorrer lá em 1989, com a queda do Muro de Berlim, e em 1991, quando a União Soviética cai. Tá? Então é a divisão da Alemanha, né, e Berlim após a Conferência de Potsdam. Consequências do conflito, né? Que consequências a gente tem? Primeiro de tudo, o saldo, né, gigantesco de mortos. Uma guerra com um número extenso de mortos, 50 milhões de pessoas mortas. Isso fora feridos, né? Feridos e outros. Isso aqui basicamente. E aí aqui se colocam, né, soldados, militares e civis, né? Os bombardeios que ocorriam e tudo mais. Destruição material de tamanho também inestimável. Cidades foram varridas, né, praticamente. Se a gente lembra lá das ruínas de Stalingrado, se você pensa em Berlim ali, Berlim depois da tomada do Exército Vermelho, o Exército Vermelho chegou com 6 mil tanques, né? Quer dizer, muito tanque, muita bomba, muita destruição. Então, cidades foram praticamente varridas, né? Londres foi bombardeada, Berlim foi bombardeada, e entre outras cidades de diversos palcos dos conflitos que ocorreram, simplesmente destruíam completamente essas cidades. Então, além de um saldo gigantesco de mortes humanas aí em decorrência dessa guerra, a gente vai ter também a destruição material. Sem falar na situação dos campos de extermínio, né? Que também um saldo aí que vai variar entre 6, 7 e até 11 milhões de pessoas morreram nos campos de concentração, né? Nazistas. Então a gente tem um saldo realmente gigantesco, né? Inimaginável de mortes em decorrência dessa guerra. É uma guerra que traumatizou de forma bastante profunda, né, a humanidade pelo seu potencial destrutivo. A humanidade ali demonstrou ser capaz, né, de uma destruição em massa que até então não era pensada, e as bombas atômicas viriam a confirmar isso. E após a Segunda Guerra Mundial, ao longo da década de 60 e 70, a gente vai ver um potencial destrutivo cada vez maior
quando você vai ter ali a Guerra Fria e os testes nucleares vão demonstrando que o poder de destruição dessas bombas, dessas novas bombas nucleares, ele podia ser cada vez maior, né? Então, é uma consequência fundamental desse conflito. Outra consequência direta do conflito aí, né, é o início da Guerra Fria, né? A Guerra Fria, ela se inicia logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, né? A União Soviética, ela havia lutado ali do lado dos países aliados por conta que havia um inimigo ali, um inimigo em comum, né? Como o Eric Hobsbawm coloca lá no Era dos Extremos, o que fez a União Soviética se aliar aos Estados Unidos e à Inglaterra, né, que eram ali inimigos ideológicos fundamentais do regime soviético, foi o inimigo comum, que era o nazifascismo. Né? Com a derrota do nazismo, com a derrota do fascismo, não havia mais esse inimigo comum, e aí essas potências passam então a rivalizar. E é a partir então de 45 que a gente vai ter o início, né, da rivalidade ideológica e a disputa do que a gente conhece como Guerra Fria, e a divisão do mundo em, vamos dizer assim, em polos, né? Bipolar entre aspas, né? Bipolar porque havia assim, de maneira majoritária, haviam aqueles países que estavam ali do lado da União Soviética, né, que se submetiam à vontade e também se assemelhavam, né, o regime político ao modelo soviético, e também havia aqueles que estavam ali do lado dos Estados Unidos nessa divisão aí de posições ideológicas, tá? Então isso aqui vai durar até 1990, 1900 aí, e mais, né? O imperialismo europeu ele se enfraquece de tal forma, né, em decorrência da destruição material, principalmente das nações coloniais, das nações imperialistas, né, e aí em decorrência disso a gente vai ter a chamada descolonização. Lembra lá atrás, a Europa, ela passou a colonizar a África e colonizar também a Ásia, né? Vários territórios da Europa, ou da África e da Ásia foram conquistados pelos países europeus, Inglaterra, França, Bélgica, Holanda, Espanha, Portugal, França. Todos eles haviam conquistado territórios, tanto na África quanto na Ásia, e que com o fim da Segunda Guerra Mundial, esses países extremamente enfraquecidos, muitos inclusive desses países coloniais chegaram a participar da guerra, lutando ao lado das suas metrópoles. Então muitos desses países vão de certa forma aproveitar esse momento de enfraquecimento dos impérios europeus e iniciam um longo processo de luta pela independência, né, que vai se estender aí ao longo da segunda metade do século XX, né? Então você vai ter países aí na década de 60, na década de 50, na década de 60, 70, lutando pela independência e se tornando independente em relação aos países europeus. Outra consequência importante da Segunda Guerra Mundial é a criação das entidades internacionais, das instituições internacionais. Duas delas muito importantes, inclusive, para a nossa realidade. A primeira delas, a ONU, a Organização das Nações Unidas, né, que vai reunir os países ali vitoriosos da guerra e os demais que queriam, né, fazer parte. E esse organismo ele tinha o objetivo de estabelecer uma cooperação entre essas nações para a manutenção da paz, né? Os países vitoriosos da guerra que participaram diretamente da guerra ganhavam ali alguns privilégios dentro da ONU por terem participado e lutado contra o nazifascismo e a parada toda. Mas a ONU ela significaria então essa criação dessa entidade que tinha como objetivo manter a paz mundial, né, para evitar que uma nova guerra semelhante à Segunda Guerra Mundial viesse a ocorrer. E também a criação do FMI, que era o Fundo Monetário Internacional, fundamental para a reconstrução dos países europeus. E aí o FMI ele vai financiar, fazer empréstimos, né, dar crédito para que essas nações pudessem reconstruir, garantir, né, alguma receita para poder se reestabelecer politicamente, economicamente na Europa ao longo da década de 50. Os Estados Unidos também vai fazer uma série de planos, né? O Plano Marshall é um exemplo disso, para tentar reconstruir a Europa, né? Refinanciar a Europa, e assim a gente vai ter uma mudança muito drástica, né, naquele centro, né, que havia. Então, se até o início do século XX a Europa, de certa forma, era o centro do mundo, isso mudava, né, isso começava a mudar já no início do século XX, com a Primeira Guerra Mundial e aquela coisa toda, e agora com a Segunda Guerra Mundial
isso definitivamente se dava. Então, cada vez mais os Estados Unidos vai assumindo esse protagonismo, né, como centro político e econômico do mundo, né? Então, aqui a gente tem algumas dessas consequências, né? Claro que isso aqui é uma forma bem resumida, né, pessoal? Existem muito mais coisas do que isso. Aqui, primeira conferência, né, geral da ONU, com a participação aí desses países, né, dos países aí vencedores, países membros, que hoje, né, conta aí com uma gigantesca parcela dos países do mundo hoje fazem parte da ONU, né? E a ONU hoje estabelece aí, tenta estabelecer uma relação diplomática com vários países, tentando mediar esse conflito. É importante entender também que, por exemplo, por a ONU, né, ser uma entidade que está, de certa forma, mais próxima ali dos Estados Unidos, né, de certa forma acaba sendo encabeçada, muitas vezes a ONU acaba aqui favorecendo os interesses estadunidenses em detrimento dos outros, né? Mas ainda hoje a ONU é um órgão muito importante para manter essas relações internacionais no âmbito da diplomacia e menos no âmbito dos conflitos, né? Então é melhor a diplomacia do que conflito. Então a primeira Assembleia da Organização das Nações Unidas, lá em 1946. Olha aí, aqui há, o que eu falei, o processo de descolonização, pessoal. Ó, os países em amarelo foram os que tiveram independência anterior à década de 50. Mas olha só, a quantidade que vai ter após a década de 50, ou seja, após o fim da Segunda Guerra Mundial. Então esses mais claros aqui é entre 50 e 59, então a gente tem aqui o Sudão, a Líbia, né? Depois a gente tem aqui, ó, de 1960 a 1969, que tem aqui uma gama, né? Ó, tanto Chad, Níger, Argélia, tudo isso aqui vai ao longo da década de 60. Depois de 1970, ó, Moçambique, Namíbia, Angola, vários desses países aqui depois de 1970. E aí também tem aqueles que não foram reconhecidos internacionalmente, né? Já lutaram pela independência, mas não tiveram a sua independência reconhecida, né? Tem alguns países que ainda não tiveram a sua independência reconhecida. Então, quer dizer, olha só, esse processo se dá como uma consequência direta da Segunda Guerra Mundial. Claro que para entender esses processos de colonização é fundamental entender caso a caso, e aí como dá para ver são muitos casos, né? Então assim, cada país, cada local, né, que era uma ex-colônia, vão ter uma série de um processo muito singular e com características próprias, né, na luta contra essas metrópoles. E claro, né, esse processo também trouxe inúmeras consequências para a África que perduram até os dias de hoje. Então, se a gente hoje pensa a África tem muitos problemas? Sim, muitos desses problemas foi ocasionado pela colonização europeia, bem como pela forma como o processo de independência ele se deu ao longo da década de 50, 60 e 70. Tá? Então, é isso, né? Então acho que assim a gente encerra a nossa discussão sobre a Segunda Guerra Mundial. Como eu falei, eu devo fazer uma aula só sobre os campos de concentração, né? Nazista, né? Porque é muito importante a gente conhecer o que foi, o que significou esse regime e por que ele foi um regime extremamente grave, né? Que existiu, né, na história da humanidade. E aí a gente encerra por definitivo a nossa discussão sobre a Segunda Guerra Mundial, tá bom? Então, pessoal, espero que tenha sido claro. Qualquer dúvida, né, manda para mim lá no Google Class, faça as anotações, tem muita coisa que não tem no livro, né? Então vão lá, pausa o vídeo, copia no caderno, faz aí alguma coisa para manter essas informações com vocês, porque vai ajudar vocês na resolução dos TDs, vai ajudar na leitura, e aí vocês vão entender de forma mais profunda, tá bom? Então, muito obrigado por assistirem e até a próxima.